Podcast Rural. A prosa aqui hoje é sobre automação de sistemas de irrigação e abastecimento de água. Quem está conversando comigo aqui é o analista de sistemas, Rafael Machado, meu amigo, cantor, tecladista. Rafael, bom, a gente sabe que o sistema de água ele é bem complexo, né, para a utilização dessa água. Então tem a chuva, tem a água que fica armazenada no solo, tem a captação dessa água ou pelo córrego ou por um poço artesiano, tem o armazenamento dessa água em uma caixa d'água ou piscinão, depois a utilização dessa água ali no bebedouro, por exemplo, do gado, ou para pulverizar através de pivôs nas lavouras. Depois essa água volta para o meio ambiente evaporando ou infiltrando no solo. Então, basicamente, o caminho e uma parte bem pequena fica ali no grão. Na verdade, menos de 12%, se eu não me engano, fica ali no grão. Como é que vocês conseguem entender a viagem dessa água toda através de computadores, de sistemas de inteligência aí, artificial, vamos usar esse termo, porque mesmo que não seja a tal IA que a gente fala, mas é uma inteligência artificial que é o sistema de computador. Sim. Né? Hoje, quando a gente vai pelo vasto conhecimento, hoje a gente já está em outros estados, então é até bom a gente mesclar o Brasil, porque o Brasil é muito grande. Então, quando se trata de água, né, é algo que todo mundo fala. Vai faltar água, isso, aquilo. Então, quando a gente vai pegar a rota da água, então o produtor de grãos, por exemplo, ele tem que captar de um ponto onde é que tem abundância. Então, vou partir do rio, eu vou puxar do rio. Só que esse rio, hoje tem com os órgãos ambientais, tem as áreas de conflito. Então, se eu puxar muita água em cima, falta para quem está lá embaixo. Aí vem as ortogas, onde é toda a parte burocrática. Então, aquela rota que a água faz de sair do rio e chegar até o pivô, tratar o pivô assim, ou talvez você tenha uma irrigação hortifrutigranjeira aí, um HF, que você vai usar a microexpressão, mas você tem que jogar essa água no solo. Essa água volta, uma parte dela volta para o solo, outra parte, se dependendo do escoamento ali, ela volta até mesmo para o rio, ou ela evapora, né? Vai evapotranspiração. A tecnologia, ela começa a medir esses pontos estratégicos. Então, se eu estou puxando do rio, há uma tecnologia específica para áreas de conflito. Então, eu tenho sensoriamento que fica na cabeceira e lá na ponta. Então, eu sei como é que está o nível do rio na sua extensão. Então, já começa... entendi. Já começa na entrada desse rio na propriedade até a saída dessa propriedade. Exato. Entendi. Então, eu sei a quantidade que aquela propriedade está puxando. Então, a pessoa, mas é difícil, o rio é muito grande. Não. Há esse sensoriamento que se consegue sensoriar a cada... de quilômetro em quilômetro, de divisa em divisa. Então, eu sei a real quantidade que o produtor está puxando. Então, há uma briga muito grande nisso aí hoje, nessas áreas de conflito, porque em certa parte falta água. E o produtor, muitos ainda acham que está conseguindo burlar. Não, estou puxando, ninguém está vendo. Mas sim, tem um sensoriamento que está vendo. Leva em consideração também a evaporação dessa água do próprio rio? Do próprio rio, sim. Ou é pequena? É pequena, porque aí que vem o detalhe, né? A gente estava numa reunião, acho que do IMA, um órgão aí que falou assim, a função nossa agora é produzir água. Esse é IGAM. O IGAM. Como eu vou produzir água? Não deixando desmatar as cabeceiras do rio. Porque a evapotranspiração é a incidência do sol em cima da água. Então, se você não deixa aquela área ali, as nascentes descoberta, então você minimiza isso aí. Aí que vem aquela questão de produzir água. Então, produzir água não é gerar água, é fazer com que a água não evapore, não vá embora. Então, começa o circuito ali. Então, dessas áreas de conflito, se puxa água. Tem produtor que joga direto para o pivô e já tem um produtor mais consciente. O que ele faz? Um reservatório. Então, no momento de chuva, que tem abundância de água, ele armazena no terreno dele. Então, eu conheço produtores hoje que tem 50 hectares de piscinão, sei lá quantos metros cúbicos de água ali, que toca a fazenda dele sem necessidade de água do rio por 2 meses. Então, existe já essa conscientização do produtor. Barato? Não é. Mas o produtor mais consciente, ele começa a montar reservatórios. Então, ele faz com que no período de chuva, de abundância de água, ele reserva. No período da seca, ele usa a reserva dele e um pouquinho do rio. Então, ele usa a cota dele do rio, básica, mais a reserva que ele tem. Então, isso não afeta o restante. Então, eu tenho primeiro o sensoriamento da captação principal, seja poço artesiano e rio.
aí já é o órgão regulamentador, né? O IGAN já vai pegar ali, a ANA já vai pegar ali e já vai regulamentar. Daquela parte para frente, se ele tem reservatório de água, já é responsabilidade do produtor. Mas ele já fez o papel dele, reservou a água dele para usar no período certo. Entendi. Dentro desse sistema aí de inteligência que você vai estar trabalhando para fazer esse acompanhamento, existe também a inserção de dados pluviométricos da chuva naquela região ali, o histórico de chuvas que esse produtor tem ali, ó, esse ano choveu tanto, tal. Sempre tem aquela curva, né? O top e o pico. Exato. O pico e a parte mais baixa, o nível menor de chuvas. Isso você insere para que o sistema consiga entender um pouco mais o comportamento do sistema hídrico da região? A gente tem recursos para fazer essa análise, mas como a gente trabalha cliente por cliente, então eu tenho o cliente consciente e o cliente que está usando. Então, ou seja, aquele produtor que quer realmente economia de água e energia, ele usa todo o aparato tecnológico para pegar informações, para ele saber até quanto que eu vou jogar de água conforme a evapotranspiração. Então, ele jogou água hoje, sei lá, irriguei a minha soja lá, joguei 20 milímetros de água. Então, amanhã eu preciso jogar os mesmos 20, ou quanto que a evapotranspirou, ou quanto a planta consumiu, eu vou jogar só o que necessita. Então, um produtor que já tem essa consciência, ele tem todo esse recurso tecnológico disponível, estação meteorológica, pluviômetro, sensor de umidade de solo, para identificar realmente a umidade. Aí sim, ele começa a ter uma agricultura de precisão, que ele começa a precisar, né, a necessidade hídrica de jogar água. Então, Entendi. ele só não economiza água, ele economiza energia, porque ele vai precisar ligar as bombas. Então, ele já começa a ter uma economia maior, economiza tempo, porque não vai precisar ir lá naquele dia. Por isso que estudos falam que a automação dentro da área rural tem uma economia de 30% operacional. Imagina você pegar sua conta de energia e economizar 30% dela. Eu conheço produtor hoje que paga 200 mil por mês de energia. Entendi. Então eu vou economizar ali quase 60 mil ali, ó, de energia. Então, ou seja, ao longo do prazo se há uma economia nisso aí. Sem dizer que se a planta recebe o mais exato possível da água que ela necessita, nem a mais nem a menos, ela vai produzir o melhor possível. Ou seja, na balança ali, a hora que o produtor está colhendo, ele tem um resultado. Tem. A pessoa fala assim, a automação ela aumenta a produtividade? Aumenta. Porque se eu tenho se eu irrigo da maneira correta, na hora certa, se eu dou aquele vazio na planta para dar prazo da raiz entrar no chão, então se eu dou aquela secada ali, então você vai ter uma alta produtividade. Você vai ter uma planta resistente, uma planta que vai estar com a raiz bem enraizada. E aí você pensa assim, mas isso é agronomia. Não. Dentro da irrigação, dentro do manejo da irrigação, sem mexer com nada, adubo, você já consegue fazer isso. Porque se você dá um estresse hídrico na planta, ela vai caçar água. O que ela faz com a raiz? Entra no chão, aprofunda. Aí, essa gestão hídrica, você tem inúmeros benefícios aí. É a tecnologia trabalhando com a agronomia. Exatamente. Entendi. Exatamente. Rapaz, que bacana. É um sistema que realmente vai funcionar porque... Mas aí, antes dessa questão, vale a pena investir num processo desse ou é só para grandes produtores? Médio produtor, que a gente sempre traz aqui, olha, o pequeno produtor tem ali sua mão de obra familiar e acaba que não tem um custo alto. O grande produtor tem sistemas automatizados, enfim, e acaba que ele consegue ter uma lucratividade maior, né, através da produtividade que é maior. O que está no meio do caminho, o médio produtor, ou ele não tem a mão de obra, ou ele não tem a tecnificação suficiente para ele poder tocar o barco dele. Um sistema de automação desse funciona para qualquer nível de produtor rural? Eu vou trazer uma realidade bem assim, no que eu já presenciei, já vivi. Você tem... Meu pai lá está com um gotejo do maracujá. Eu sei que o gotejo tem que jogar 6 milímetros por dia. 6 milímetros da bomba tem que ficar ligado 1 hora. Então, 1 hora de bomba ligada, ele joga os 6 milímetros dele. Só que ele tem uma irrigação, vamos imaginar que tem uma janela. Ó, tem que jogar de 5 horas da tarde até às 6 da tarde. O sol está começando a entrar ali, então a planta absorve mais. Só que ele começou a tirar leite de uma vaca que é enjoada. E ele começou às 4h50. E aquela vaca está dando trabalho para ele. Aí até ele terminar a vaca, para ele ir lá e ligar a bomba dele, ele ligou às 5h20. Então daquela janela dele, ele perdeu 20 minutos ali. Então, ou seja, ele já tem uma dificuldade. Se ele tem uma única automação, um time que vai ligar a bomba dele às 6 horas certinho, ele já não perdeu 20 minutos. Entendi. Na hora de desligar, aí ele tem que jogar só 6 milímetros, uma fértil irrigação ali. E na hora dele desligar, aparecer um outro pepino para ele resolver.
Então ele falou, eu tenho que resolver isso aqui, depois eu vou lá e desligar a bomba. E nisso, passou mais meia hora, vamos imaginar. Em vez de ele jogar 6 milímetros na festa, ele jogou 10 milímetros, ou seja, jogou água a mais para aquela planta. E vamos imaginar que dependendo da situação, ele não poderia jogar. Então, se ele já tivesse automação, da casa dele aqui, opa, já deu 6 horas, desliguei. Acabou. Ele não parou o serviceiro dele, mas fez aquele negócio. Então, isso é para explicar, porque o pequeno, ele tem o mesmo benefício do grande. O grande, a diferença é que ele tem muitos pivôs. Mas o pequeno ele tem talvez uma irrigação ali que tem que já deixou as linhas da microexpressão dele aberta. Ele só tem que ligar a bomba e desligar. Então, ou seja, atende a todos. Então, ou seja, não é uma tecnologia cara. O pessoal, eu não dou conta porque é muito caro. Não, a automação hoje não é cara. O cara é quando você não faz a matemática a longo prazo e vê a eficiência e o benefício que você vai ter. Você vai ter qualidade de vida, vai sobrar mais tempo, vai economizar água, economizar energia, fazer a coisa na hora certa. Então, isso pega desde o pequeno, médio e o grande produtor. O grande ele trabalha um pouco como indústria, então a visão dele é matemática. O médio produtor, ele só tem que fazer rotatividade, é como se tivesse um capital de giro ali, tá rodando. O pequeno produtor, ele já tem um tempo escasso, aí ele sozinho para fazer tudo. Então, o pequeno tem mais qualidade de vida do que talvez um retorno financeiro. O médio já começa a ter um retorno financeiro. E o grande, aí é exponencial, que ele tem de benefício ali. Entendi. Rafael, você está falando aí, e aí ele vai lá no celular e desliga. Ele pode, por exemplo, ter um sistema que faça isso programado, não pode? Pode. Tá. Precisa de internet? Tem N produtos no mercado. Como a Riga Prime ela veio da dor do cliente, o que não tinha no passado? Comunicação. Internet. 2G não funciona, 3G não funciona, 4G não funciona, 5G ainda é uma ilusão. Então, para o meio rural, na região nossa aqui, não se tem internet em todo lugar. Então, não tem como a automação funcionar. Então, qual que foi o pulo do gato? Aí, como eu vim do provedor de internet, eu vinha montando rede. Então, a gente começa a fazer uma intranet dentro da fazenda. Eu começo a montar redes dentro da fazenda de forma que ele não precisa de internet para a automação dele funcionar. Eu monto um servidor dentro da fazenda, então dentro da fazenda tudo funciona. Então, eu não preciso de internet. Aí, a única coisa que a internet hoje vem é porque o cara está na cidade e quer acessar a fazenda. Aí, a gente usa a internet para fazer esse túnel. Mas não precisa de internet. Então, tipo assim, a Riga Prime já ouviu essa dor do cliente que a internet não é boa, cai toda hora, é só chover que cai tudo. Então, nós já corrigimos essa deficiência. Mas eu tenho automação linkada direto com a nuvem. O produtor tem um Starlink lá e ele tem conectividade 24 horas. Eu ponho o meu módulo direto na nuvem. Então, não tem problema. Então, tem com e tem sem. Entendi. Com esse sistema intranet, então, por exemplo... o produtor está ali na estrada, dentro da fazenda ali, que é uma fazenda grande, enfim. Ele consegue do celular dele acessar o pivô não estando na base, por exemplo? Exato, a gente consegue da base de um pivô acessar os outros. Então a gente cria pontos dentro da fazenda, que a gente chama de pop-up, onde o produtor pode estacionar o veículo ali e dali ele tem acesso à fazenda inteira. Então a gente cria essa estrutura dentro da fazenda. No equipamento em si, né, naquele longo pivô, tem alguma forma também de fazer algum tipo de monitoramento? Tem. O pessoal fala que a Riga Prime, vocês é doido, montar essa estrutura de rede, tudo, é complicado. Só que a visão nossa ali é trazer comodidade para o produtor. Então, aonde tem a rede, ele tem internet. Então, se a fazenda tem internet, eu ainda amplifico a internet dentro da fazenda. Que eu uso a própria internet do produtor e replico nos pivôs. Então, todos os equipamentos que tem a rede, ele consegue acesso à internet. Então, ele tem todos os benefícios de uma rede doméstica. Entendi. E aí ele pode ainda colocar câmera. Tem um pivô ali que tem rede para botar câmera. Hoje a gente já trabalha com câmera no centro do pivô. Então o produtor ainda consegue ver a questão de segurança e ainda consegue dar comando. Que legal. Que legal. Já tem isso aí. No bico do pivô, tem jeito de fazer algum tipo de monitoramento? O bico do pivô, aí eu vou trazer o bico do pivô, o bico das pessoas, microexpressão. O que a gente trabalha hoje? O que é indicado no mercado? Tem um sensor de pressão que a gente coloca na ponta do pivô. Então esse sensor vai variar a pressão. Só que a quantidade de bico que tem no pivô, para a gente conseguir medir uma variação na ponta, tem que entupir bastante bico ou arrebentar muita mangueira, porque tem que ser algo gritante. Sim. Um bico só entupido não dá uma resposta muito grande na ponta, porque é por causa da pressão. O sensoriamento bico a bico já tem estudo para isso, só que ainda é inviável. Entendi. Você poder fazer. Então, o que a gente vai tentar? Fazer de lance a lance. Então, pego de um rodar do pivô até o outro, vamos medir essa seção. Então, vamos diminuindo em seção. Até chegar ao ponto lá na frente, com o avanço tecnológico, os produtos ficam mais baratos, você consegue fazer bico a bico.
Que legal. Mas o que nós temos hoje é um sensor de pressão na ponta do pivô, que caso o pivô é ligado agora com água e não tem pressão suficiente na ponta, ele ainda fica parado. Ele espera chegar a pressão em toda a sua tubulação para depois ele começar a andar. Para evitar que ele comece a andar sem jogar água no lugar certo. É possível, por exemplo, não sei se vocês já fazem, medir qual é a porcentagem de água que é perdida por evaporação? Temos estações meteorológicas que dão esse cálculo, da evapotranspiração. Então, a gente trabalha com um modelo de estação, mas tem N modelos. Então, como a gente trabalha na dor do produtor, a nossa plataforma ela recebe qualquer estação meteorológica. Então, eu consigo mostrar, na hora que vai ligar o pivô, eu já mostro para ele quanto que ele teve de evapotranspiração, com base na estação que ele tem. Então, a tomada de decisão dele, hoje evaporou 5 milímetros. Então, a hora que ele vai colocar o milímetro que ele vai jogar à noite, eu já acrescento 5. Entendi. Então já fica mais fácil. Na palma da mão ele já vê quanto evapotranspirou e quanto ele tem que repor. Só que a evapotranspiração não é estação meteorológica da Enriga Prime. A gente usa a API com essas empresas que já existem no mercado para trazer a solução mais na palma da mão em uma única plataforma. Do ponto de vista ambiental, quais foram os testemunhos que você já ouviu do produtor rural? Ambiental no quesito de... Se ele achou que melhorou ali, por exemplo, a disponibilidade hídrica pelo fato de ele estar conseguindo manejar melhor essa água, ou, por exemplo, olha, a minha vereda tá até mais cheia de árvores e plantas e animais por conta disso, algo nesse sentido? Não, existe. A gente tem relatos, por exemplo, de produtor que a economia que ele teve de água e energia, ele monta um pivô de 100 hectares por ano. Ah, não. Então a economia dele lá, quando a gente for calcular um pivô de 100 hectares hoje, é 1,5 milhão. Então, ou seja, eu tenho um cliente que botou telemetria, lá são 76 pivôs, 100% automatizado, bombeamento, nível para reservatório e pivô. A economia dele foi de 1,5 milhão por ano. Então, você pensa 1,5 milhão de economia aí. Então, é muito grande. Então, essa economia ele teve por quê? Ele gastou menos água e energia. Entendi. Então, se ele gasta menos água, a tendência é dos reservatórios sempre estar cheio. Que legal. Eu fiquei sabendo que essas tecnologias que você está desenvolvendo junto com a sua equipe não é só para a parte da agricultura, é também da pecuária. Acredito eu também que por cobrança do seu pai, né? Ou como utilizando a fazenda dele como experiência. Mas vamos fazer o seguinte, vamos tomar um golinho d'água? Okay. Na volta a gente fala sobre essa questão da pecuária. Sai daí não. O ato de dar revela o seu coração. Toda vez que você dá, você mostra o que importa para você. Diga-me como você gasta o seu tempo e dinheiro, e eu te direi o que é mais importante para você. A sua agenda pode revelar que o mais importante para você são os seus filhos. Seus gastos podem mostrar que aquilo que mais importa é o seu hobby. Você provavelmente não liga muito para a Microsoft porque não tem ações dela. Mas se você comprasse ações da Microsoft, de repente, você se importaria com o sucesso da empresa, porque onde você coloca o seu dinheiro é onde você coloca o seu coração. Filipenses capítulo 1, verso 10 diz: quero que compreendam o que é verdadeiramente importante. O que importa na sua vida não são as compras. A vida não é sobre acumular coisas. Aquele que morre com mais brinquedos continua morrendo no final. A vida não é sobre coisas, é sobre aprender como amar. No fim da sua vida, se você tiver uma pilha gigantesca de coisas, mas for um estranho para a sua esposa e filhos, você perdeu o propósito. Quando você é generoso com o seu tempo, dinheiro, esforço, energia, você está dizendo que o que realmente importa é Deus e as pessoas. O que mais importa é o amor. Paulo fala sobre isso em Filipenses 3:7. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Como quebrar as amarras do materialismo? Só há uma maneira. O antídoto para deixá-las é dar. Então, toda vez que você for generoso e der aos outros ou a Deus, daí você está de fato quebrando o domínio do materialismo na sua vida. Mas nós somos cidadãos do céu, diz Filipenses capítulo 3, verso 20, parte A. Seu propósito não é viver o aqui e o agora. Você está aguardando a eternidade. Você não está construindo uma pilha nesse lado da eternidade. Você está construindo
pessoas e relacionamentos que vão importar naquele lado da eternidade. Você está vivendo a luz do céu. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.